Cumprimentar também o ministro que está aqui conosco. Eu ouvi um pouco sua exposição, ministro, pelo rádio do carro, quando estava vindo, estava num outro compromisso, e vi que Vossa Excelência estava afirmando que nós estamos saindo da recessão e a economia está melhorando, inclusive fazendo comparativos com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. O fato é que a atividade econômica está 0,2% inferior nesse trimestre ao primeiro trimestre deste ano. Então, nós não temos o segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Nós não temos aí uma demonstração de que a economia está crescendo. Se estivesse saindo da recessão, nós não estaríamos com 0,2% inferior. Poderíamos estar com 0,2% superior. Aí poderia nos dar alguma perspectiva de que esteja saindo. Nós estamos com a economia no chão, sem consumo. O presidente do Banco Central veio aqui, fez uma exposição e se gabou de que a inflação estava baixa. A inflação está baixa porque não tem consumo, não tem como ter inflação. Está uma loucura, nós estamos com a inflação abaixo do centro da meta, só que a nossa taxa Selic está 7,5%. O juro real no Brasil está quase 4%. Por que não baixar a Selic? É um momento em que todos têm juro negativo no resto do mundo e o Brasil com quase 4%. Sem atividade econômica. A questão da nossa dívida, quando os senhores assumiram o governo, a bruta era de 66%, está 74%. A líquida era de 38,8%, está 50,9%. O senhor foi presidente do Banco Central do presidente Lula. Aliás, ele tem, pelo senhor, um grande respeito, ele gosta muito como técnico e como presidente do Banco Central. E o senhor sabe que durante o governo do presidente Lula e parte do governo da presidenta Dilma, nós fizemos superávites consecutivos. A dívida despencou, a bruta e a líquida também. E os senhores nunca usaram dívida bruta como referência exatamente por conta das reservas internacionais que o senhor acabou de falar aqui, que se retirar a dívida bruta cai, mas a líquida aumenta. Então, fizeram esse tipo de discurso para tirar a Dilma e diziam que isso tudo ia melhorar. Então, como melhorou? Se nós estamos com atividade econômica inferior ao que nós tínhamos, com as dívidas maiores e com uma taxa de juro real que é maior que naquela época, eu não sei para quem que melhorou. A taxa de investimento está 15,5% do PIB. No governo do presidente Lula, o qual Vossa Excelência foi presidente do Banco Central, nós chegamos a ter a quase 23%. Nós não temos investimento e o consumo está parado. Eu pergunto, ministro, está melhorando para quem? Eu gostaria de saber quais são as pessoas que estão se beneficiando da melhoria que o senhor diz ter na economia brasileira. O grupo social, quem são? Quais são as pessoas? Quais são os setores que estão melhorando? Eu acho que isso é importantíssimo nós sabermos. Os senhores estão fazendo cortes nos orçamentos que são absurdos, são desumanos, ministro. Eu aqui falo para a sua humanidade. Eu tenho percebido que Vossa Excelência tem feito algumas atividades políticas, inclusive, e acho que Vossa Excelência está com vontade de se candidatar a presidente da República, o que lhe é um direito, claro. Mas como presidente da República, o senhor não pode governar só para fundo de investimento. O senhor não pode governar só para o mercado financeiro. O senhor hoje é um ministro da Fazenda que só olha fundo de investimento e mercado financeiro. Sabe o que os senhores fizeram com o orçamento da República? Vocês terminaram com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Era 700 milhões. Isso é nada perto de um orçamento. Sabe quantos vocês deixaram? 600 mil. Mas sabe o que isso significa para o pequeno produtor rural? Para o agricultor, que tem uma vida tão difícil no país? Significa ele comer. Ele ter renda para melhorar a sua alimentação. Significa isso. Vocês terminaram com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Pobre não tem vez nesse governo, é só estatística. O Bolsa Família está caindo. A educação, os senhores cortaram mais de 50%. Como que um país vai se desenvolver sem educação e sem ciência e tecnologia? Me diz qual foi o país no mundo, ministro, qual foi o país no mundo que abriu mão de recursos públicos para desenvolver sua ciência e tecnologia? Qual foi? Se o senhor me disser um país aqui que desenvolveu sua ciência e tecnologia só pelo setor privado, eu vou dar ao senhor realmente meu voto de confiança. Não existe. Ciência e tecnologia precisa de dinheiro público para ser desenvolvida. Vocês cortaram. Vocês não querem soberania nacional. O Minha Casa Minha Vida, que era um programa que, além de proporcionar casa ao povo mais carente, dava emprego, acabou. Vocês colocaram a Caixa Econômica para financiar imóvel a partir de 800, 900 mil reais. Que política é essa? Para que serve o governo? É um governo às avessas, é o governo dos ricos. Aliás, eu tenho um quadro aqui, um gráfico aqui muito interessante, professor
Marcelo Medeiros, que ele mostra o seguinte: em 2016 nós começamos a ter uma queda de renda dos pobres e dos ricos, por conta da crise internacional e a crise que nós tínhamos no Brasil, final de 2015 e início de 2016. Só que, a partir do quarto trimestre de 2016, sabe o que aconteceu? A renda dos ricos começou a subir e a dos pobres despencou. Como é que a gente explica isso? Nós estamos governando para quem, ministro? Para quem que está melhorando a atividade econômica? Nós voltamos a ter fome no Brasil. A fome tem uma cara muito feia. Talvez porque, acho que Vossa Excelência nunca passou fome na vida, não sabe o que é. O presidente Lula passou, por isso que ele sabia o que era fome. E ele fez um programa para tirar as pessoas da fome. Como é que a gente explica para o mundo que a gente passou a ter fome? Como é que a gente explica? E que ainda tem um juro de 4% e o rentismo no Brasil é que manda na economia? É vergonhoso para um país como o nosso, que já tinha superado isso. Às vezes o pessoal diz para mim o seguinte: vocês criticam tanto o ministro Meirelles, mas o ministro Meirelles serviu ao governo do presidente Lula. É verdade. Vossa Excelência serviu e eu acabei de dizer que o presidente tem um grande respeito por Vossa Excelência. E lhe gosta. Mas o posto era diferente. A política dava orientação à economia e não ao contrário. Quem orientava a economia era o presidente da República, com a visão política de país. E sabe por que deu certo com o Lula? Não é porque nós estávamos bem internacionalmente só, a economia estava bombando, que já tivemos outras oportunidades que a economia estava bombando internacionalmente e que nacionalmente o povo brasileiro tinha fome. Deu certo porque o Lula governa com a cabeça do povo. Eu estou acompanhando o presidente Lula nas caravanas que ele está fazendo, ministro. É impressionante. Nós tivemos uma pequena propriedade agrícola, de agricultura familiar, que tinha cooperativa. Eles plantavam moranguinho, plantavam mamão, e eles mesmos fazem os doces e tal. Aí sabe o que ele disse para nós? Ele disse assim: olha, presidente, até ano passado eu consegui um Pronaf legal. Esse ano o banco já não quer mais me fazer Pronaf. Eu não tenho como fazer o financiamento de custeio da agricultura. Eu não tenho como fazer. Sabe quanto foi o primeiro Pronaf que esse agricultor pegou, ministro? 15 mil reais. O que é 15 mil reais? Nada, nada. E estão cortando isso. O último que ele pegou era na faixa de 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Nada. Mas sabe o que significa para eles? Significa que ele cria a família dele, o genro dele, a filha dele. Significa isso. Eles têm cooperativa lá. Agora, sabe por que o presidente Lula fazia Pronaf? Porque o presidente conhece isso. Ministro, se o senhor quer mesmo ser candidato e governar o Brasil, que é um direito seu, conheça o Brasil. Pise o Brasil real, não fique só nos carpetes e no ar refrigerado do sistema financeiro. Essa gente ganha bem, essa gente come bem, essa gente, para falar que o orçamento está inchado, fala. Eles não precisam, aliás, eles precisam do orçamento, eles querem que corte dos pobres para eles ganharem. A gente não pode governar um país assim. O senhor conviveu com o presidente Lula, o senhor sabe a cabeça do Lula. O Lula pisa em assentamento do MST, o Lula pisa na agricultura familiar, o Lula vai para dentro da universidade, da escola pública, vai para a praça conversar com o povo. Eu assisti cenas chocantes nessa caravana. E nós estávamos em Minas, não estávamos no Nordeste. Está bem que era o Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais pobre. Mas as pessoas pegavam na mão dele e choravam. E diziam assim: o senhor tem que voltar, o senhor tem que voltar. A mulher estava com uma baciazinha cheia de alface. Ela disse assim: esse vai ser meu almoço hoje, presidente. Então, o que nós estamos fazendo? Que economia nós estamos servindo, ministro? A única economia que nós podemos servir é a economia que ganha para o povo. E o senhor sabe muito bem que quando o Lula foi presidente, não tirou do povo que estava ganhando dinheiro também, dos ricos. Ganharam um pouco menos, mas continuaram ganhando. Agora, a maioria do povo brasileiro ganhou. Então, eu pergunto, para quem está melhorando a economia, ministro? Muito obrigado, senadora Gleisi. Senador ministro.